Dando continuidade, então, na nossa manhã de apresentação dos cases, eu chamo aqui o Alexandro Alves, que vai estar, então, apresentando o case Compromisso com a Vida, abastecimento de água em núcleos. É com você. Obrigado, Jaque. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com os colegas, falando um pouco da experiência da gerência de relações com a comunidade nos últimos anos e como mudou o processo de atendimento à população, principalmente com relação à ampliação das redes e ligações de água em núcleos residenciais. Para nós é um motivo de muita satisfação apresentar esse trabalho aqui internamente com vocês. Tivemos a oportunidade de apresentar no PNCast 2025, mas aqui na nossa casa falar um pouco da interação que nós temos com os setores que trabalham direto e indiretamente nos auxiliando em atender a população por excelência. Então, nosso trabalho sobre o título Compromisso com a Vida, abastecimento de água em núcleos. Bom, aqui nós temos o SANASE números, que já é conhecido de todos, mas eu gostaria de enfatizar esses números, né? Das 366 mil ligações residenciais, 63 mil corresponde às ligações instaladas em núcleos residenciais, que corresponde a 17%, e aí totalizando 78 mil economias. O abastecimento de água em núcleos, como bem colocado aqui pelo Sr. Carlos Cruz, independente da situação de ocupação, um bairro irregular ou qualquer outra situação, nós temos que levar água para o pessoal. Então, o nosso trabalho é embasado na Resolução 64292 da ONU, que fala que o acesso à água potável é classificado como essencial para a preservação da vida. Então, não é alçada da SANASE identificar se está irregular ou não, mas onde tem a população que necessita, nós temos que levar a água numa situação de coletiva, precária, provisória, emergencial, ou até mesmo da ligação definitiva, tá? Gostaria de trazer alguns números aqui também. De acordo com o relatório de 2023 da ONU, cerca de 26% da população mundial não tem acesso à água potável. Isso corresponde a aproximadamente 2 bilhões de pessoas. E no Brasil, de acordo com o Instituto Trata Brasil, 19,6% da população. E aqui para a gente no Brasil corresponde a 41,8 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Então é um número muito expressivo, um grande desafio para as companhias de saneamento. Falando um pouco aqui, uma breve definição de núcleos residenciais. São grandes áreas habitadas antes do processo de urbanização. Elas podem ser regularizadas ou em trâmites de processo de regularização. E geralmente o adensamento dessas áreas elas são geograficamente irregulares, o que dificulta a implantação de redes de água e esgoto de acordo com a declividade de terrenos. As construções irregulares dificultam também você ter uma cota para poder estar levando uma ligação de água, uma coleção de rede. Então esse é um grande desafio para a gente. E Campinas atualmente possui 274 núcleos residenciais. Nas nossas atividades, também em cumprimento dos ODS, que é um compromisso assumido pela SANASE, eu destaco aqui os 6 ODS, né? Então a regularização de núcleos e a individualização contribuem para o mesmo propósito. E nós temos nas nossas atribuições do setor, esses ODS que eu gostaria de falar um pouco deles. O 3, saúde e bem-estar. Quando você leva a água para a população nessas regiões, você evita uma série de doenças. Água potável e saneamento. Levar água em qualidade e quantidade para o município da proporção de Campinas, com extensão territorial de 795 km², é uma área muito grande. E nós garantimos o abastecimento na mesma qualidade que uma região nobre da cidade, é a mesma água levada para os núcleos, né? A redução das desigualdades. Quando você tem um processo de regularização fundiária, quando você tem a ligação definitiva, a população enxerga isso como um pertencimento, como uma valorização. Quando a pessoa tem um comprovante de residência definitiva, nós promovemos aqui então a inclusão social. Ela pode abrir uma conta no banco, pode adquirir o bem, participar de uma entrevista de emprego, levando o seu comprovante de residência, entre outros processos. É dessa maneira que a população se sente valorizada com relação a isso. Respeitada e também resgate da dignidade. O consumo e produção responsáveis, quando você tem uma ligação de água individualizada, os seus hábitos de consumo mudam.
para vocês terem uma ideia, os relatórios que nós recebemos mensais, ele disse o seguinte, que na categoria coletiva, que corresponde a 6 vezes menos a categoria individualizada, eles consomem 10 vezes mais. Então eu estou dizendo o seguinte, que em torno de 66 mil ligações, economias da categoria 17, que é a categoria individualizada, ele consome 10 vezes menos do que 11 mil economias na ligação coletiva. Então é um número muito expressivo. Por quê? Porque geralmente quando você tem na ligação coletiva você não tem a caixa de reservação. A conta, a fatura, é uma fatura que ela é rateada, né? Chamados agrupador e agrupados. Então a conscientização, ela deixa um pouco de lado. E quando você tem a ligação individualizada, esse consumo e produção consciente, ele passa a ser visto com outros olhos. Fala um pouco também da abrangência das atividades da Sanasa em núcleos residenciais. 78 mil economias corresponde aí a em torno de 314 mil habitantes atendidos e beneficiados com o Programa de Ação Sustentável, chamado PAS, onde você concede à população uma negociação de débitos de água, serviços e também de ligação mais acessível. A tarifa social, definido também pela nossa Agência Reguladora, a PCJ, e aqui eu faço um comparativo na região metropolitana. 314 mil habitantes corresponde a praticamente 3 vezes a cidade de Paulínia, 2 vezes meia a cidade de Valinhos e quase 5 vezes a cidade de Vinhedo. Então é um número expressivo e muito abrangente que nós atendemos nessas regiões. De onde surgiu então a origem da oportunidade, né, que nós chamamos? Quando foi que a gerência de relações com a comunidade passou por uma reestruturação, também atendendo aos objetivos estratégicos da Sanasa, a ampliação das redes, dos itens de distribuição e também dos requisitos de atendimento do marco legal de saneamento, onde a Sanasa conquistou com 10 anos de antecedência do prazo, que é de conhecimento de todos. Nós identificamos, então, que havia necessidade da implantação das redes e da nossa base cartográfica digital, uma integração interna entre os setores. Hoje nós temos muito mais estabelecido a relação dos nossos procedimentos com os setores de projetos, de obras, o setor da Domasa, que executa as nossas ligações, entre outros aqui que eu gostaria de não cometer hoje, deixar alguém de fora, mas muitos outros que têm essa participação também direta nas nossas atividades. A integração externa, com relação aos processos de regularização fundiária da Coab, Secretaria de Habitação, a própria Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, nós tivemos aí uma nova tratativa com relação a isso. Saúde pública e sustentabilidade, quando nós identificamos um ponto, uma questão potencial de ampliação de redes, nos núcleos, as valas elas são muito mais compactas. Isso promove para a gente aí um menor impacto ambiental. Na sustentabilidade, quando nós entramos com material de alta durabilidade, como o PAD, por exemplo, então nós tivemos um ganho efetivo também com relação a isso. É isso que foi identificado. Para que tudo isso fosse executado, nós tivemos aqui o planejamento de algumas ações estratégicas. Uma reestruturação interna dos nossos processos e também uma ampliação da equipe, né? Veio pessoas do atendimento, pessoas da área técnica, como o Evandro, por exemplo, que cuida exclusivamente da parte da base digital, e eu recentemente também há 1 ano e meio, entre outros, né? Então nós tivemos aqui a ampliação da equipe, começamos a rever as nossas normas, nossos procedimentos. Tivemos aí, então, o que contribuiu muito para a nossa reestruturação, a visão 360 graus do sistema de gestão da qualidade. Procedimentos, normas, portarias estabelecidos pela Sanasa contribuem muito para esse processo de reestruturação, de melhoria. E aí nós tivemos a melhoria efetiva nos atendimentos das solicitações. Hoje, toda solicitação do pedido de ligação de água localizado no núcleo residencial, ele é atendido no curto espaço de tempo. 99,9% das solicitações são atendidas. Não 100%, porque tem algumas que você depende da Secretaria de Habitação e Coab, dos quais são áreas de risco e não podem ser instaladas. Mas todas que entram para a gente, todas 100% são disponíveis. Para que a gente pudesse ter esse processo de reestruturação, que ocorreu desde 2022, nós adotamos uma ferramenta de administração, o PDCA-SLA, que é o PDCA melhorado. Além de você planejar, fazer, verificar, também você estuda novas alternativas para ações de melhoria e solicitação de individualizações, qualifica as equipes, treina as equipes nessa nova roupagem, nessa nova reestruturação de procedimentos,
E aí sim você tem a análise crítica dos processos de individualização em núcleos, com ênfase global nas ações. Então a sistemática do projeto foi uma redução de demanda represada. Antes desse processo de estruturação em 2022, nós tínhamos solicitações e protocolos até mesmo físicos, além de ser, de 7, 8, até 11 anos, de solicitações de municípios que aguardavam a criação de rede e sua ligação individualizada. Então nós eliminamos a demanda represada, as vistorias e visitas através do agente de campo é um atendimento muito mais humanizado. O nosso agente de campo ele vai até o local, ele marca com o solicitante, ele orienta, tira dúvidas, esclarece como é todo esse processo. E a negociação de débitos através do sistema PAS, de redes e ligações, passou a ser feita pelo próprio setor. Isso melhorou significativamente o fluxo das agências de atendimento, que eram sobrecarregadas quando você tinha esse processo. Estou analisando que tem sido, eu também gosto de falar. Então, através dessa reestruturação, um dos benefícios que também trouxe para a gente foi a inovação tecnológica. Começamos a criar os nossos indicadores numa base em Power BI, começamos também a utilizar a inteligência artificial para análise de alguns dados e o apoio operacional da área de projetos com a utilização de drones para ter uma confirmação e uma eficácia melhor também nos levantamentos topográficos. Então, resultados obtidos. A proposta inicial de 2022 é que nós iríamos ter aí em torno de 500 ligações individualizadas por ano. Em todos os últimos 3 anos, nós superamos essas expectativas, atendemos aí a mais de 6 mil ligações e beneficiamos aí praticamente 20 mil habitantes. Isso sem falar dos quilômetros de redes que nós levamos, porque cada núcleo tem sua particularidade. Né? Além disso, a sustentabilidade do racional, como eu disse, né? Quando você é participante de uma ligação coletiva e você passa a ser abastecido por uma ligação individualizada, seus hábitos de consumo mudam. Então a população também diretamente contribui com essa questão da sustentabilidade, preservando aí o uso racional. A melhoria na relação entre essa análise e as comunidades. Quando você tem um processo grande de individualização, de ampliação de redes, são feitas reuniões com as comunidades, com as lideranças, e aquela relação de ganha-ganha. Né? A SANASA tem estreitado muito suas relações com a comunidade com relação a isso. E quando o nosso pessoal vai executar as obras, são muito bem recebidos. A população contribui demais nesse processo. A inclusão social, como eu já disse, é a satisfação dos nossos clientes. Então, através de toda essa reestruturação, nós tivemos uma otimização na implantação de redes, com um ganho efetivo de tempo de resultado, com a contribuição de inúmeros setores da empresa, o abastecimento em qualidade e quantidade garantidos, quando você tem uma ligação coletiva, você tem um hidrômetro para abastecer 20, às vezes 30 famílias. Imagina no pico do verão, uma ligação de 3 quartos. A rede, a ligação é subdimensionada. Então, quando você tem individualização, você também garante esse abastecimento. A redução de perdas e de irregularidades, como eu disse, na ligação coletiva, você pode ter vazamento, pode até ter irregularidades, e também a contaminação das nossas redes, o processo de irregularidade. A caixa padrão passou a ser instalada pela SANASA, num custo menor para o consumidor. Nós tivemos aí uma implantação muito mais efetiva nas redes de implantação das individualizadas. E sendo assim, nós também aí obtemos um grande potencial de replicabilidade. Potencial de replicabilidade, eu quero dizer aqui, a troca de experiências, o chamado benchmark com outras companhias de saneamento, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do saneamento do país e também atender a essa dificuldade que todo município tem com relação às ligações em áreas irregulares. E aqui eu gostaria de ressaltar, com esse trabalho e empenho de todos, com essa integração e as atribuições do nosso setor, os reconhecimentos da SANASA. A SANASA, através do Prata Brasil, há 3 anos atrás, ocupava o 23º lugar no ranking de saneamento, há 2 anos atrás o 2º, e agora nós ocupamos o 1º, o 3º ano consecutivo, né, do projeto Acertar Pera Áreas PCJ. Até brinquei com o pessoal da qualidade, dizendo que agora a gente já pode pedir música, né? Estamos caminhando também para o PNQS, onde nós tivemos aí o troféu ouro nível 2 em 2024, o troféu platina em 2025. O nosso mais novo premiação aí é a medalha de ouro do PPQG, entre outras premiações.
Então, é sobre isso que eu gostaria de falar, das experiências que nós temos na nossa gerência de relações com a comunidade. Aqui eu conto um pouco do empenho de todos, da nossa equipe. Gostaria então de fazer alguns agradecimentos à diretoria da SANASA, à minha gerência, que me deu essa incumbência aqui de transmitir as nossas atividades, a todos os meus companheiros de trabalho, meus amigos da edição da qualidade, e deixar uma mensagem aqui na minha apresentação. Atender as expectativas da sociedade, a nossa missão, contribuir para o desenvolvimento do nosso fundamento, a nossa visão. Nós amamos a SANASA, nós amamos a população de Campinas e a nossa essência é o compromisso com a vida. Muito obrigado.